Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Quanta groselhada, né, meu querido Edward Ross? Groselhadas, meus queridos... Sempre tem no pré-show, né? Ouvintes do podcast Like Us Training, já fazendo esse preâmbulo, essa pré-abertura aqui, só falando que groselhadas tem tudo que é lugar. Basta você saber filtrar as groselhadas. Não, mas a autodiversão é o que a gente faz, né? Então, se não falar groselha na vida, o que será dela, né? A autozoação é fundamental para que você possa gozar da vida da melhor forma. E muito obrigado a todos vocês que ouvem este podcast do Like Us Training. Sejam bem-vindos aí, pessoal do Google, Apple Podcast, pessoal do Spreaker, pessoal do Deezer, do Spotify, pessoal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo este programa e também o feedback Like Us Training. Meu querido Edward Ross, seja bem-vindo. Gostei do Spotify, né? É muito boa. Então, hoje temos uma especial aí pra galera, né? Temos uma palavra da moda, né, cara? Então, vamos lá, eu passei... porque assim... A palavra da moda é boa. E eu gosto quando você cita esse negócio de moda, principalmente porque você, por me conhecer, você sabe como é que eu sou com essas coisas. Sim, né? Eu também sou com lance de moda. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu me visto como se fosse um grunge da época do Nirvana. Não, mas eu vou falar, Jam, que ele tem uma conotação pior ainda. Que tal quando um comportamento tá na moda? Então, tá na moda fazer isso. Quando eu falo de palavras na moda, eu vou dar um rápido exemplo antes da gente entrar de vez nesse assunto que é resiliência. Palavras da moda ou expressões da moda, eu faço um comparativo com o futebol, todo mundo já sabe que eu gosto. A questão é, a gente ouve muito dizer hoje sobre linhas altas, linhas baixas. A linha de 4 numa época atrás, era... Marcação reativa. Não, agora tem aquela palavra da moda que é o famoso intensidade, né? Todo mundo... Intensidade. Não, você vê isso até nos perfis de Tinder, as minas falando, sou intensa. Intenso, isso, intenso, todo mundo, né? Palavra da moda. Tomem cuidado com palavras da moda, Sim. porque, por exemplo, o obrigado virou gratidão. Peraí, gratidão a quê, brother? É que gratidão é um negócio meio já da comunidade. Gratidão, irmão. Vamos pegar gratidão, mas gratidão do quê? Porque se a gente for analisar, nada mais simples e mais transparente do que você falar obrigado. Valeu. Obrigado da minha parte, não é gratidão. Porque quando fala gratidão... É general, né? É uma palavra. Generaliza, cara. Eu fico pensando pela gratidão a Deus. Gratidão a esses abençoados. Gratidão faz bem. Cara, não. Dizer apenas um obrigado, tá ótimo. Se quiser falar de linha alta, linha baixa no futebol, ok. Mas basta falar que subiu a marcação. Sim. A marcação, enfim... Basta perceber, não cair na modinha, né? Basta essas percepções para você não cair justamente na modinha, porque a gente vai falar de resiliência hoje, e é muito importante que você, ouvinte, fique atento ao lance da resiliência, pegando a essência correta ou as essências corretas da resiliência. Perfeito. Que é o quê? Você vai errar. Sim. Você não nasceu perfeito. Tombo sempre você vai errar. Mesmo você seguindo a cartilha e tudo que a gente está falando aqui no podcast e nos vídeos do Like Us Training, você ainda vai errar. Porque Edward, eu estou falando também pelo Edward nesse momento. A gente vai sair daqui, vai colocar em prática muita coisa que a gente ensina, mas vai errar. E vai tomar tombo. Vai tomar tombo. A gente só tem um caminho mais fácil para encurtar esse lance. Sim, a gente tem essa dissecada que a gente pode dar, principalmente nessa questão da resiliência, e é bom você já logo citar disso aí, porque mesmo isso sendo só uma questão assim da vida, eu quero que todo mundo que está ouvindo entenda que a gente está falando sim, um pouco da semântica que envolve a palavra,
palavra, o que realmente é essa porra de resiliência? Por que é tão usado? Por que tá lá no Instagram? Por que aparece aqui e aparece ali? Seja resiliente. Seja Ou resiliente. seja não existe. Um abraço gente? lá pro Dicas Dolinho, hein? Fica esperto aí quem escreve seja ou fala seja, não existe seja. Sim. É seja resiliente. Mas existe isso nos perfis das mulheres. E o que what the fucking quer dizer isso? Bom, vamos lá. Né? Sim, eu acho que é importante a gente, para começar, não se perder nessas traduções aí, que nem você falou, que nem, cara, qualquer palavra da moda a gente pega aí, temas da moda, né? E, cara, resiliência nada mais é do que você se levantar depois de um tombo, né? Cair do cavalo, e todo mundo já conhece aquele ditado, né? Caiu do cavalo, o que você tem que fazer? Se levantar, cara, se levantar depois do tombo. E, assim, a gente vai explicar essa resiliência e eu vou explicar para você o porquê esse levantar-se depois de fracassar, ou levantar-se depois do tombo, é uma habilidade fundamental para você desenvolver outras habilidades, mindsets, conseguir resolver os problemas e adversidades da vida. Como desenvolver mindsets de resiliência, onde também esse conjunto de habilidades e também os modelos mentais que a gente tira disso, que fazem com que a gente consiga lidar com problemas de uma forma que realmente vai desenvolver resiliência. Parece complicado, né? Mas, cara, na verdade não é. É só você, mano, Eu aprendi com o Like Us Training uma coisa. Só é difícil se você já olha para o lance e já coloca obstáculo. Ah, sim. Esses dias eu estava pensando, por exemplo, eu sou péssimo com matérias de exatas, sempre fui péssimo com matérias de exatas. Mas falar isso aí só faz piorar, né? Não, mas olha isso. Por saber disso, eu sempre me fechei para esse tipo de assunto. Que é a postura errada, né? Perfeitamente errada. Porra, você tá perfeito na sua análise e eu que estava errado. Sim. E aí, esses dias eu estava pensando o quanto eu uso física no dia a dia. No meu dia a dia. Você anda de bike, né? Eu ando de bike, ando de moto, jogava futebol. Ah, caralho. Ou seja, olha quantas situações eu usava a física e eu parei esses dias para pensar e falei assim, cara, eu gosto de física. Física da hora, no cara. Fim das contas... Claro que entender os cálculos e as fórmulas é um negócio meio do além, perfeito, né, cara? Vai ouvir a explicação do Einstein, não dá pra se entender. eu gosto de física, isso não vai me impedir de dar uma estudada ou ter mais conhecimento acerca... Tá no YouTube, liga um documentário, assiste alguma coisa ali. Mas não quer dizer que eu vou ter que somar o vetor tal com sei lá o quê. Não. Conta matemática é outra conversa, também tenho dificuldade, mas a física, eu lembro que eu prestava atenção nas aulas. Sim. Eu era resiliente nesse caso. Por quê? Porque mesmo eu tomando tombo nas aulas de física, eu era resiliente de ficar nessas aulas de física, persistir, persistir para quê? Para ter um melhor entendimento para colocar no meu dia a dia. Cara, jogar bola. Esse é um tipo de resiliência que a gente tem que levar em consideração. Sim, jogar bola. Quantas vezes você tem que pisar na bola e fazer feio, tomar tombo, tomar olé, tomar rolinho, qualquer coisa, até você ficar mais cascudo, entre aspas, porque é exatamente essa a questão, né, cara? É segurar o rojão. Então a gente entra nessa coisa. A gente vai entrar num lance de efeito elástico agora, para explicar melhor o que é resiliência. Cara, esse efeito elástico, ele nada mais é do que você ser aquele cara... E vamos lá, a gente sempre fala sobre ser não reativo, não reagir às coisas. E vamos entender que a gente não tá falando de reação. Mas sabe aquele negócio do elástico, onde você puxa, solta o tombo, ele simplesmente rebate. De você ser realmente como uma bola que vai bater no chão e vai quicar. Né? E não é uma questão de você... porque a adversidade, a gente vai se deparar com um obstáculo, com algum problema na vida, algum problema talvez até com mulheres, né? Principalmente, que é o objetivo que a gente tem aqui, ajudar a galera. E, cara, você vai ter duas formas de conseguir encarar e lidar com esse problema. Que nem você falou, você se fechou para física. Cara, quando você se fecha, eu vejo alunos que chegam pra gente. E se fechar é um negócio muito louco. Eu vejo um aluno nosso, cara, foi um dos nossos primeiros, fez live com a gente e tudo.
E assim, cerca de 1 ano atrás, ele chegou lá no nosso grupo VIP, mandou, pô, cara, galera, só queria dizer, eu arrumei uma namorada, acho que ela é paixão da vida, tal, não sei o quê, vou estar deixando o grupo aqui, tchau pra vocês, eu acho que eu lembro já desse passei. caso, você chegou a comentar comigo e na hora, eu não e sei. você, a gente já falou assim, péssima ideia Bom, dele. Né? péssima ideia. Não, na hora que alguém dá um tchau, sabe o que eu falo? Pra mim mesmo, já falo assim por dentro, te vejo daqui uns anos. Não, boa, e foi 1 ano passado, ele chegou de volta. Pô, Edward, queria entrar lá no grupo de novo, aconteceu isso e tal, ouvintes, e ele já com essa coisa. Ouvintes, não tomem isso como arrogância da nossa parte, porque essa é a maturidade e a experiência que a gente tem de já perceber quando a pessoa realmente não tá afim de fazer. Exatamente. Quando o cara realmente, ele só quer a coisa pronta, aquilo, a fórmula mágica de você, eu vou olhar pra mulher e a mulher vai ser que nem filme pornô, a mina vai olhar pra mim e vai falar, nossa, que gostoso, eu quero chupar ele aqui agora mesmo. Mas, meu irmão... Eu acho que esse é um pensamento que a maioria dos homens tem, claro, né, cara? Óbvio, a gente fica vendo pornô o tempo todo, fica com essas merda na cabeça. Só que assim, esse comportamento, cara, de você se reerguer, assim, principalmente olhando, por exemplo, para o tombo que esse aluno tomou, com mulheres, eu vejo que ele chegou lá no grupo um pouco assim, sabe, com aquela atitude do nunca mais. E na hora que ele vem com nunca mais, sabe o que eu falo? Espera daqui uns 6 meses, daqui uns 6 meses. O nunca mais não vira nunca mais. E a gente vai falar exatamente de você ter uma reação emocional a essa adversidade e o porquê isso é tão improdutivo. A gente fala como você não deve reagir e esse aqui vai ser mais um exemplo onde a nossa reação emocional vai foder com a nossa vida. É importante a gente observar que muita gente confunde. Resiliência não é uma força que a gente adquire depois de um evento traumático, né? Eu falei cascudo, e cascudo dá aquela ideia de que você apanha tanto que você vira um cara mais cascudo. Mas não, o que ele é realmente é que com o passar do tempo, ele é aquela coisa de rebater, que nem eu falei do elástico. E ele também não significa que uma pessoa resiliente não sinta o estresse, o abalo, que não sinta, cara, quando acontece coisa ruim comigo. Talvez eu tenha um exemplo, uma metáfora, um comparativo que possa, pra gente tentar entender. A resiliência, então, seria um escudo. Não, perfeito. O escudo, eu acho que é uma questão mais estoica, aonde você tem uma percepção do mundo, aonde de importância, de você ter uma perspectiva e tudo, e você acabar virando um cara um pouco mais que se abstém do emocional, que fica só pro lado lógico, e aquilo acaba sendo um escudo. A resiliência não. A resiliência só significa que você se levanta rapidamente do tombo. Não, porque numa primeira instância a gente vai recebendo, né, as coisas maléficas, aquilo que a negatividade e tudo mais, e a gente vai recebendo, canalizando. Exato. E a partir do momento que a gente aprendendo, a partir do momento que a gente canaliza da melhor forma possível, que é não reagindo emocionalmente, que é o caso se fechar, que nem você se fechou para física, por exemplo. Não reagindo emocionalmente, não reagindo numa primeira instância, não reagindo por impulso. Exato. Não fazer uma situação que vá deixar com que você não tenha uma das essências da resiliência, que é o quê? O aprendizado. Com certeza. O aprendizado é uma puta parte disso aí, cara. E eu até coloquei aqui que, cara, muita gente acha que é uma espécie de deflexão estoica, né? Que é aquele escudo. Deflexão. Deflexão? Deflexão? Não, não sei. Depois eu preciso... tipo de rebater, de ricochetear, né? Alguma coisa. Onde a gente deixa de sentir estresse. E é verdade, o estoicismo, ele é um caminho onde, cara, ele vai ajudar. Eu, pessoalmente, eu sigo muito o estoicismo, cara. Só que é um pouco diferente, né? A gente está realmente falando da sua capacidade de se recuperar, de aprender, porque, cara, estoico por estoico vai existir algum trauma, algum tombo que você toma na vida que vai doer, cara. Seja ele uma perda de um relacionamento, seja ele uma perda de um emprego, perda de um parente, um pai, uma mãe que morre, um irmão, sabe? Uma coisa assim. Então a gente realmente tem. E é difícil, por exemplo, com a morte, eu olho para a morte do meu pai. É difícil você entender
entender que existe uma lição, que existe algo de bom para você tirar disso. Eu falo, caralho, onde que eu tiro alguma coisa de bom? Mas eu tiro valorizar a minha saúde, eu tiro para valorizar o tempo que eu tenho com as pessoas que eu amo, que é limitado. Então você tira, assim, lições dali, cara. Esse é um assunto que a gente vai fazer um podcast exclusivo, né, sobre a cultura, né, a cultura das crenças e tudo mais. O que você acabou de falar é algo ocidental, que é a cultura da morte, né? Da lamentação, né? De você chorar, cara, luto. Bom, e não vamos nem... Peraí. Uma coisa que eu e você condenam. Sim, mas luto, peraí, sabe o que é o mais louco ainda? Não vamos nem pensar no nosso luto, nosso choro, nosso sofrimento quando a gente perde um ente querido. Mas que tal, tipo, você perde um pai ou uma mãe, aí você tá lá no velório, aí chega aquele monte de amigo ou parente seu e te dá os pêsames, te dá a simpatia, a empatia, a compreensão, mas são pessoas que têm paz. Então a primeira coisa que a gente tende a reagir é, porra, que merda que você sabe do que eu tô passando? Você tá com seu pai aí, né? Eu perdi o meu. Você não sabe o que é isso. E essa é uma característica do se fechar no sofrimento, sim, porque a gente acha que a gente é o centro do universo. A gente acha que o nosso sofrimento é o maior. A gente acha que tudo acontece com a gente. Claro, porque a gente é o personagem principal de nossas vidas, né? Mas é importante, cara, entender que isso é uma chave, cara, é uma chave para o sucesso. E o porquê, cara, não só com mulheres, para a vida em geral. Porque, que nem você falou lá no tombo, lá no começo, a vida é cheia de tombos. É inevitável isso aí. A gente falou daquele vídeo que a gente publicou no Instagram, do Rocky Balboa, dele falando, pô, o mundo é um lugar cruel, o mundo vai te fuder. Isso é uma visão negativa. É uma visão até certa, até certo ponto. Exatamente, porque tombo todo mundo toma. Exatamente. Exato. O mundo é podre no sentido de, cara, não é fácil você sobreviver, não é fácil você sair às ruas, não é fácil você ser brasileiro, tá? Não é fácil. Ainda mais com essa onda política, social que assola o nosso país, ainda mais agravado aí com o lance da pandemia, mas é você se ligar numa coisa, a sua cultura de crença é o que vai fazer a sua resiliência ser positiva ou não. Exatamente. Aliás, vou até colocar de outra forma. Fazer com que a sua resiliência exista ou não. Exato. Porque para mim não existe resiliência positiva e negativa. Não, ela é uma estrutura só. É igual personalidade. Ou sim, você tem ou você não tem. Sim, não existe, sim, ele tem personalidade forte. Não, gente, isso é um jeito bonito de falar que ele é chato. Exatamente. É só uma forma fofinha que a mídia achou e os livros acharam para colocar que aquela pessoa lá é chata. Não. Ela tem personalidade ou não tem. Ela é resiliente ou não. Exato. É importante entender que a forma com que a gente lida com as nossas adversidades, se a gente lida dela de uma forma correta, se a gente lida bem com as adversidades da vida, a gente pode sim aprender a tomar um caminho muito mais vitorioso, cara. Muito mais de sucesso. E eu tô falando, cara, de mulheres, de dinheiro, social, tudo mais. Ou você pode optar por sentir o abalo, ficar deprimido, possivelmente cair numa depressão, sentir ansiedade, estresse, frustração e toda aquela raiva e tudo mais. Só que sabe o que vai acontecer? Você vai precisar desenvolver resiliência de qualquer forma, se você quiser superar isso. A escolha é tua, né? Você realmente, sabe, vai querer pegar esse caminho mais curto que a gente está explicando agora, ou você vai querer perder anos para conseguir, né? Exemplos, galera, não faltam, porque basta você mesmo olhar a sua vida profissional, a sua vida amorosa. Então, se você olha para esses dois campos apenas, para eles, não precisa mais que outros, você já vai perceber. Eu coloquei um pouco mais abaixo. Sim. Olha, por exemplo, um atleta. Olha a história de um Pelé, de um Neymar, qualquer coisa. Antes de a gente chegar em atletas, artistas e tudo mais, vamos pegar a sua própria vida. Pô, eu vou contar profissionalmente, eu lembro da minha primeira demissão. A bala.
A bala. Chorei. E sabe que... Chorei, então, falei, nossa, ideal, meu mundo caiu. E bababá. Eu acho que sabe qual... Só um asterisco. Sim. Sabe qual que é o ponto-chave, que eu acho que até você vai perceber agora, que o ponto-chave disso aí, por que foi tão abalador? Primeira demissão. É a primeira. Porque depois da quinta... assim, hoje com 41 anos, eu olho pra trás, essa primeira demissão foi com 18 anos. Pô, eu fico olhando e penso... Você achou que era o fim do mundo, Eu achei que era o fim do mundo. Eu falei, puta, eu fui demitido, sou incompetente, não consegui realizar as tarefas que me foram pedidas. Aí, é sempre aqueles mindset tóxicos. Eu estou colocando a culpa na empresa, no governo, colocando na economia, no meu chefe, nos meus colegas, a culpa no não sei quem, não sei o quê. E eu esqueci naquela época de colocar a principal culpa. A minha. Claro, né? A minha, claro. Que não fui resiliente em parar para pensar e falar assim, cara, que muitas vezes... Eu sou jovem, Exato. O mercado de trabalho é pedófilo. Exatamente. E não a culpa pela demissão, mas a culpa por não ser resiliente, né? Porque a demissão é inevitável. Só explicando essa expressão, o mercado de trabalho é pedófilo no sentido de mercado de trabalho ama gente nova. Claro, né? Ama. Vai trabalhar o triplo pela metade do dinheiro. Vai né? trabalhar o triplo pela metade do dinheiro, vai produzir muito mais. E aí, quando você chegar na nossa idade, 41, 40 e tudo mais, você vai perceber que... depois de você tomar 10 demissões. Pra que eu fiquei preocupado se logo depois que eu fui demitido eu consegui outro emprego? Sim, às vezes o emprego nem era tão bom, você arrumou outro melhor depois. E esse é o interessante, cara, porque, mano, você vai pensar nisso, você vai pensar, por exemplo, terminar com aquela primeira namorada, cara. E, tipo, como muita gente cai numa depressão, é o fim do mundo, você nunca mais vai ter uma mulher e tudo. Só que aí, quando você tem uma perspectiva de já ter passado por isso mais de 1, 2, 3, 10 vezes, você olha pra trás e fala, puta, que besteira, né, cara? Eu tava chorando por aquilo, né? Não era nem... Às vezes você pega, olha ela no Instagram hoje, tá lá, pô, com 6 filhos, gordinha, você fala, nossa, ainda bem que eu não tomei esse caminho. Mas você tem que perceber que você já deu o vacilo de não ser resiliente lá naquela época. Pra vocês, ouvintes, uma das chaves, ter confiança. Sim. Essa é uma habilidade essencial. Exatamente. Pra você ter confiança, ter a resiliência. Ter confiança nas suas habilidades, né? Porque aqui a gente oferece um treinamento. Tanto no podcast aqui de graça, mas a gente também tem treinamentos mais focados, mais específicos pra galera que quer comprar um e que porra, a gente sempre recomenda aí. E cara, você desenvolver suas habilidades e ter confiança nas suas habilidades, entender que funciona, quem já tá desenvolvendo com mulher, sabe o que é. Assim, o quão importante isso é pra você conseguir fazer planos pra sua vida. Ah, você quer uma mulher tal? Eu vejo uns caras que chega no Like Us Training, não cuida nem da higiene, da forma física, da nutrição, e quer uma capa de revista pra ele. Eu falo, meu irmão, é o seguinte, a gente fala assim que a aparência não é tão importante assim, mas é importante você estar bem, né, cara? Você sabe uma coisa que você pega muito na questão da aparência, e eu pego muito na questão da comunicação. Sim. Eu vou sempre bater nessa tecla. Mas a sua aparência comunica algo, é o que eu também estou dizendo. Né? Então, o fato de você se vestir inadequadamente, a forma de você falar, escrever de forma inadequada, português ruim, enfim, isso abala a tua confiança na hora de chegar nas gatinhas. Exatamente. Porque... pode ser que você esteja indo para conhecer uma mulher que não se preocupe tanto com o português. Exato. Mas ela vai se preocupar com a sua inteligência, ela vai preocupar com o seu vestuário. Vai ter mulher que vai se preocupar sim com os seus erros de português. Ou seja, se você não sabe escrever as palavras e as frases de forma correta, ela já fala, ela já te deleta, já te bloqueia. É você, ouvinte, perceber onde você tem habilidade, saber explorar essas habilidades, e as que você não tem ainda,
Trate de desenvolver. Exato, e aperfeiçoar. Porque é exatamente o que eu pus aí. A confiança em nossas habilidades é essencial. Pois tem a ver com você fazer planos realistas de sucesso, de mulheres, de carreira e fazer o que é necessário para você conseguir alcançar esses objetivos de forma realista, para você conseguir realmente chegar lá. Porque, porra, o sucesso é o que a gente todo mundo quer aqui, né, caralho? Deixar de ser perfeccionista. Porque, cara, o perfeccionismo, e a gente já falou isso, é uma desculpa para... É uma procrastinação. Fode. É uma procrastinação. Fala, eu só quero fazer se for bem feito. Cara, não existe bem feito da primeira vez. Não existe bem feito da segunda. Depois da quinta, sexta, você começa a melhorar. Aí você vai começar a fazer as coisas bem feito. Lá depois você fizer 20, 30 e você já está habituado a fazer isso, você já tem experiência e você já tem habilidade. Vamos ser realistas aqui. Perfeccionismo é baboseira, fode a tua vida. Entenda que tombo após tombo na sua vida, tem que entender, e é razoável entender, que com a melhora das suas habilidades, que os resultados que você deseja tanto vão vir. Não é uma questão que é inevitável. Você procura, cara, você lembra quando eu comecei com o lance de sedução? Eu vou dar uma sugestão para você e para o povo aí. O Feitiço do Tempo. Sim. Excelente filme. Bill Murray e Andy McDowell. No 93. Groundhog Day, né? É o da marmota. Sim, que é o lance do... o cara acorda, vai lá, faz todo a trama, seu dia, babá. Dia seguinte ele acorda. É o mesmo dia. Ou seja... Ele vai aprendendo com os erros de cada dia. Exato. Ele vai errando. E lá no final ele pega a mina, tudo, né? O negócio e assim, se você ainda acha que o problema é ela, o problema são elas, o problema é a falta delas, é porque você não está sendo racional ao ponto de deixar de lado o perfeccionismo, aceitar mais os improvisos da vida, porque você planeja, mas vem situações que desabam esse planejamento. Perceber que o improviso é mais do que necessário, deixar de lado o perfeccionismo, praticar, errar e acertar, porque a gente fica falando muito de errar também, mas é pelo lance, só para alertar vocês que erros existem. Sim. Porque muita gente vive no mundo da fantasia achando que não. Que vai acertar, eu sou perfeito e se eu não acertei, a culpa não foi minha. Exato. Então, exatamente. Pô, é importante só entender que após um fracasso, após um tombo, cara, que, de novo, todo mundo toma o tombo. O impulso de desistir, o impulso de se fechar, de você ficar frustrado, cara, ele vem pra todo mundo, cara. Quando você toma um tombo na vida, pensa aqui no Like Us Training, quando a gente que tá começando ainda, e a gente tá passando por adversidades e dificuldades, que quando, cara, a gente vê alguma coisa que não tá funcionando, ou a gente tem uma dificuldade com alguém que trabalha com a gente, ou com alguma rede, ou com algum vídeo, alguma coisa assim, cara, o impulso de falar, caralho, mano, dá vontade de jogar tudo pro alto e desistir. A nossa vida profissional aqui não é nada fácil. Exato. Se a gente fosse advogado, se a gente fosse dono de empreiteira, se a gente fosse... mas dono de empreiteira já significa que tem uma operação que já facilita. Aí a gente estaria numa situação mais tranquila. Mas porque, mesmo assim, para você construir uma empreiteira, para você abrir um escritório de advocacia... ele teve que fazer muita coisa. Você tem que tomar tombo também. Por isso que quando falam de políticos... Esse político, ele é aventureiro, ele veio do nada. Não, calma. Olha a história desse cara. Para chegar e ocupar determinadas cadeiras, o cara fez muita coisa. Não estou falando que é muita coisa positiva. Cara, a gente pode pegar... Ele fez muita coisa. A gente pode pegar... E não pensem apenas no presidente da República. Pense no presidente de multinacionais. Exato. Pense em presidentes de entidades, de clubes de futebol. Vamos pegar os maiores exemplos. Você acha que o presidente de clube, ele chegou ali... Não, ele chegou ali você acha que colocaram ele lá. Steve Jobs nunca foi mandado pra rua?
Steve Jobs foi mandado pra rua, perdeu o emprego, já foi chacotado na indústria, Só cara. que ele foi resiliente. Ele foi resiliente para conseguir dar a volta por cima. Para dar a volta por cima, fazer Exatamente. uma da Apple, uma das maiores empresas do planeta. Vamos lá, você pega um Pelé, um Neymar, um Romário, um Rivaldo, você acha que esses caras, quando eles tinham 19 anos, acordava 4:30 da manhã para pegar ônibus, para ir pro treino, pro clube pequeno, no norte do Brasil, você acha que o cara não teve vontade de desistir? Fala, caralho, mano, às vezes eu vou ganhar mais dinheiro trabalhando lá na obra, alguma coisa, eu não vou passar esse perrengue e tudo mais. E, mano, esse impulso de desistir, esse impulso de se fechar, passaram por todos eles. Todos esses grandes... É legal você citar esse tipo de... Pensa artista. Não, eu penso um monte. Não, pensa uma banda. E pra banda ter sucesso, então? Porque a gente gosta de pensar nos Rolling Stones. Banda é até mais fácil. É o caralho, sabe? Vai lá. Não, é relativamente mais fácil no sentido da longevidade. Normalmente bandas não estouram com 30 anos. Sim. Tá? Não, então você vê. E o que você acha que a banda faz nesse tempo? Mas até o processo ali dos 11 anos de idade, 12 anos de idade, quando os principais grupos começam a se conhecer, né, os integrantes começam a se conhecer, até eles explodirem um primeiro sucesso, às vezes décadas. É muito quebra-pau, é muito ensaio, exatamente. Muito erro. É gerente empresário que tira vantagem deles, tombo que toma ali, é roubo de equipamento. Eu tenho muito exemplo no cinema, né, cara? Tem muito exemplo em filme e eu tô pensando assim, como tem N exemplos que você ouvinte, seja você mulher, seja você homem, vocês podem se inspirarem. Eu tô pensando nesse momento no Martin Scorsese. Sim. Eu tô pensando no Martin Scorsese. Por quê? É um diretor de nome assim gigante, reputação inabalável, excelente profissional, nos deu N filmes para abrir a nossa mente, para a gente perceber o mundo onde a gente vive. Só que ele levou na carreira dele como cineasta, né? Eu falo cinegrafista, não, é cineasta. Ele levou 40 anos quase. 40 anos até o primeiro Oscar para ganhar o primeiro Oscar de direção. E o Oscar que ele ganhou de direção, que foi pelos Infiltrados, nem é um grande, nem é um dos melhores filmes dele, nem passa perto dos melhores filmes dele. Os melhores filmes dele, Toro Indomável, Taxi Driver, esses filmes não receberam a premiação máxima do maior prêmio. E gente, esse exemplo que eu tô citando é só um grão no oceano. Cara, você pega atores. Olha, por exemplo, o Morgan Freeman. Olha o tempo que esse cara teve antes de estourar. Porque você pensa Morgan Freeman, você já pensa num senhor de idade. Você lembra do Morgan Freeman menino? Muito. Só que ele é ator desde a adolescência dele. Então, fazia propaganda, tomou tombo aqui, Precisa saber, por exemplo, quando a gente fala dessas pessoas, né? Qual é a sua primeira lembrança, né? O que vai te primeiro te lembrar? Você falou do Morgan Freeman. Qual é a sua primeira lembrança do Morgan Freeman? Cara, nem lembro. Conduzindo Miss Daisy, talvez. Eu ia falar isso. E ele já era velho. A minha também é Conduzindo Miss Daisy, porque foi a primeira vez que eu vi o nome Morgan Freeman com 9 anos. Quando o filme foi lançado, Conduzindo Miss Daisy. E ele já era velho. Isso é em 1989. E lá ele já era, já tinha uns 50 anos. Uns 40, 50 eu acho que chegando no 60 não, acho ele que não. Tava ali. Acho que aí também é um pouco exagero. Mas ele já era um cara de 40, então, 40 vamos pensar assim, anos. É um cara que tá ali atuando desde a adolescência dele. Cara, mano, é propaganda aqui, é tombo ali, é passar fome, é dormir no sofá de amigo. E a mesma coisa. Aí vamos pensar um oposto. Pega um Macaulay Culkin, que foi ator criança, que já explode na carreira logo cedo. Cadê esse cara hoje? Tá aí os tombos na vida dele vindo hoje, que ele já é uma figura do passado, esqueceram de mim. Excelente personalidade para vocês pesquisarem. Exato. Tá? Mas pega Dakota Fanning, por exemplo, que ela fez blockbuster de Hollywood, hoje ela faz seriado. Vamos ficar com o Macaulay Culkin, porque... Michael J. Fox. O Michael J. Fox, ele teve um problema ele teve problema de saúde, sim.
Parkinson, né? Então ele se retirou. Mas mesmo assim, quando foi o último filme dele? Não foi devido à doença. Então, mas eu gosto do... mas provavelmente deve ter sido. Um pouco, eu gosto muito do exemplo do Macaulay Culkin, porque... Culkin, né? Culkin. Macaulay Culkin, porque ele surge com 10... Ele explode com 10 anos de idade. Ele ganha uma fortuna. Gente, e assim, foi mérito dele. Sim. Mérito da família dele. Não vou entrar no mérito se exploração infantil, não sei. Para, ele ganhou muita grana. Depois disso, muito poucos filmes. Quase nada. Ou nada, nenhum. E ele foi curtir a vida dele com a grana que ele tem. Isso é a opção de vida dele. Sim, mas com certeza você acha que parar de ser um astro de Hollywood não é um puta tombo na sua vida? É um... Tipo, onde o telefone na década de 90 não parava de tocar. E hoje, tudo bem, ele pode ter grana, mas você acha que ele tem o status de ser um astro? Não é, é um tombo na vida. E, cara, o que a gente tá querendo citar aqui é que quando você pega esses indivíduos, quando você olha para um Cristiano Ronaldo, um Neymar, sabe, qualquer um que tem esse sucesso exacerbado que a gente vê, a gente tem que entender, cara, que a gente está falando só de uma coisa, a trajetória do herói. A gente ama tanto essas figuras, o Muhammad Ali, esses caras assim, porque quando a gente vê uma biografia desses caras, você fala, puta que pariu, olha o que esse cara enfrentou, olha o que esse cara superou, o cara que passou isso para ser um campeão. Posso dar um adicional? Manda aí. O que você está falando é o que eu passei a enxergar de uns anos para cá. Se você, ouvinte, não valoriza, por exemplo, quem chega na segunda colocação, então você não vai ser nunca extraordinário. Exato. Olha o Lewis Hamilton, ele é o maior da história da Fórmula 1, só que quando ele começou, quando era moleque, ele chegava lá quarto, quinto. Se você não valoriza a terceira colocação num grupo de 20, você não está percebendo, enxergando sem percepção. O que é resiliência. Exato. E o que você está falando a gente fica de olho primeiro a gente fica de olho nas figuras icônicas e não percebe o sofrimento que elas levaram para chegar até a glória. Exato. Essa é a trajetória do campeão, do herói. É a do campeão. A segunda parte é quando a pessoa não reconhece ou não valoriza quem não ganhou, mas se aproximou. Vamos lá. O Campeonato Brasileiro de 2020 acabou recentemente. Flamengo campeão. O Internacional, por ser vice, ele é uma bosta? Não. Ele é um lixo? Não, de forma nenhuma. Ano que vem na Libertadores existe uma possibilidade Esse ano é verdade. Na Libertadores existe uma possibilidade, ou até probabilidade ser campeão da do Libertadores. Inter ser campeão da Libertadores e o Flamengo não. E o Flamengo não. Então, aí, campeão não. O Internacional internamente valoriza o seu vice-campeonato porque ele sabe que conquistou um posicionamento dificílimo. Exato. Dificílimo, ficou à frente de mais 17 times, 18 times, ficou à frente de mais 18 times, sendo que desses 18 times, pode colocar aí que pelo menos uns 5, 6 são igualmente grandes como o Internacional. Sim. E aí, eis a resiliência. E é exatamente isso, cara. Eu acho que ver realmente essas pequenas vitórias, mesmo que a gente fala, o vice-campeonato não é tão pequeno assim, mas você pegar essas pequenas vitórias e você aprender com essas habilidades, que realmente vai fazer com que você desenvolva, né, as ferramentas para ter o sucesso, que nem a gente acabou de citar nessa aí dos times. Então, cara, fica com essa nota de que a trajetória do herói e perceber que nós somos os heróis de nossas vidas. Então, a trajetória do herói, no caso pra gente, é a nossa vida e como que a gente vai lidar com isso. Então, esse negócio da trajetória do herói, o que é exatamente isso, cara? Parece literatura, né? Parece literatura, mas é literatura. Trajetória do herói. É o que a gente vê. El Cid. É o que a gente vê em filmes, é o que a gente vê. Cara, mas filme é assim, a gente sabe que é ficção, então aquela coisa toda. Mas que nem a gente falou, quando você olha uma história de um Cristiano Ronaldo, de um Pelé, de um Romário, de um Rivaldo. Só discordando rapidamente do que você acabou de falar.
quando você vê filmes assim, com líderes, heróis... Também eles vêm, passam pelas adversidades também. Não, mas fica no teu subconsciente. Fica, claro. Não, você fala assim, você pode até achar que é abstrato falar de heróis de filmes, não, mas Sim. Isso fica no teu subconsciente. É tão importante quanto você analisar a trajetória do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Messi, de quem for. Analisem todas as resiliências que personagens e personalidades conseguiram para alcançarem o topo. Então, se você parar para pensar, perceber um pouco de como é que funciona sucesso pra gente, ter sucesso com mulheres, sucesso profissional e tudo mais, porque assim, você começa com um início, né? Você começa com uma vontade, um desejo, querendo algo melhor para sua vida, para sua existência. E você tem esse objetivo. Só que para você chegar nesse objetivo, para você ter uma gata nota 10, para você ter uma super carreira, dinheiro, riqueza, enfim, qualquer coisa, sucesso, cara, você vai encontrar diversidade. Assim como qualquer um desses. Indiferente da sua situação social, econômica, você vai ter adversidade. E cabe a você ter as ferramentas para lidar com essas adversidades. Ou lidar com a adversidade até você desenvolver as ferramentas e habilidades, que nem eu falei. A opção é sua. De um jeito ou de outro você vai ter que ser, porque se você não desenvolve, no mínimo, a resiliência até o final da sua vida, você vai morrer na desgraça, né? Você quer um exemplo vindo do próprio ouvinte do Like Us Training? Quando vocês chegam com dúvidas. Quando vocês chegam com dúvidas, é porque nesse momento você está tendo uma adversidade. Exato. Então, se você está perguntando, o que eu faço nesse caso? Temos o feedback e a gente responde com o maior prazer. Mas, lembre-se, se já chegou até a gente, é porque já está tendo adversidade. Com certeza. E se você não aceitar essa adversidade, se você não vem de peito aberto fazer essas dúvidas que você quer tirar. E a aceitação é importante, né, Adriano? A aceitação é fundamental. É o famoso aceita que dói menos. Exato. E a aceitação, cara, a gente sempre explica no valor social o quão importante essa aceitação é. Não só a autoaceitação, né? Mas para você aceitar os outros, né? E você realmente mostrar valor social. É importante, quando a gente fala ferramenta, são exatamente as ferramentas que a gente ensina aqui. Aceita elas, que né? perdeu o emprego, aceita que tomou uma bronca, Sim. Aceita que perdeu aquela gatinha, Exato. Aceita que aquela mulher é daquele jeito, aceita que... E assim... Porque, ó, a gente, quando a gente... A questão não é ser bonzinho, tá? Saibam separar isso também, não é ser bonzinho. Mas não é ser capacho. É aceitar a pessoa ou as situações como elas são e aí sim agir de uma forma equilibrada a partir da resiliência que você criou. Então, porque é assim, quando a gente depara com esse tipo de adversidade, a mina que termina com a gente, ou que sai, sei lá, traiu, saiu com outro cara, alguma coisa assim, perdeu o emprego, enfim, qualquer que seja essa adversidade, a gente fica assim, deprimido, com raiva, triste, desistente, frustrado e ansioso. E lidar com essas adversidades, ou ser resiliente, fará com que você chegue mais perto do seu sonho, do seu objetivo. Essa é a jornada do herói. Essa é você ser o herói da sua própria história. É você ser aquele personagem do filme, né? É você ser aquele cara lá. E é o que a gente quer pra gente. Por isso que a gente adora ver essas histórias. A gente adora, né, ver esses filmes de superação, esses filmes, né, dos heróis. A gente assiste até documentários sobre atletas, né? Então tá lá. Então a gente tem que entender que a gente usa isso como um exemplo e faça com que sua vida, cara, seja mais dessa forma. A diversidade não é única. A gente acha que é única nossa. Mas ela não é única, todo mundo passa por ela. É só olhar para todos esses exemplos que a gente tem de atletas, artistas, grandes empreendedores. Olha o Steve Jobs, olha, todo mundo tomou tombo. É parar de achar que a grama do vizinho é mais bonita que a sua. Ou que a sua é o centro do universo. Ou que a sua é o centro do universo, porque a diversidade ela vem para todo mundo. Quando o Rocky Balboa falou lá no Rock... Assiste os filmes do Rock. É o 6, né? É o 6, é o Rock Balboa, acho que mesmo. É o Rock 6. Ele fala, o mundo é podre, filho. Ele tá querendo dizer exatamente isso
porque todo mundo tem a diversidade. Exatamente. Todo mundo tem um jeito diferente de pensar, de agir, de se mover. E eu acho que a frase da resiliência que ele cita, e não é nem do, eu acho que não é nem do Rocky Balboa, é do treinador, o velhinho dele, o Mickey, lá do começo, falando que não é o quão duro você consegue bater, é o quanto você consegue levar e continuar lutando. Como é que se pronuncia o nome dele? Burgess Meredith. Burgess Meredith, é um estranho, é um nome esquisito, bem irlandês. Meredith, né? Exato. O ator que fez o Mickey na série Rock. Isso de entender que todo mundo passa é uma coisa que a gente chama só de perspectiva. Ter perspectiva é fundamental. Ter perspectiva, gente, é olhar para o futuro. Você quer um exemplo muito bom? É o seu momento de pensar consigo e falar. Você quer um exemplo bom de perspectiva, cara? E assim, você não me conhece como ser um cara negativo. Com certeza eu falo coisas de reclamão, porque é aquela coisa, a gente se pega sendo negativo e tenta corrigir. Que você tem, exatamente, né? Mas a gente se pega fazendo isso e eu tento corrigir o tempo todo. Eu também estou num processo de melhoria. Só que a questão é o seguinte, uma muito interessante, cara, eu lembro de uma das minhas mulheres chegar para mim, virar para mim e falar, olha, sabia que eu tô num momento fantástico da minha vida, meu trabalho tá bom, os relacionamentos estão bons, e isso, eu nunca tive tão feliz na vida, sabe o que eu falei para ela? Fica tranquila que já passa. Tipo, assim como se ela estivesse falando da dor dela. Tá tudo... Porque se ela falasse que tivesse tudo ruim, eu ia falar, fica tranquilo que já passa. Já exatamente. Passa. Por quê? Perspectiva de que, assim, as coisas sempre mudam. Entenda aqui que você hoje está por baixo. Cara, trabalhe suas ferramentas, não se encolhe na depressão, que você vai entender, que você vai perceber. Se você continuar com essa resiliência... Eu acho que o maior exemplo que você... Para sintetizar o que você acabou de falar, essa sua teoria, vamos analisar o que foi a pandemia, né, para todo mundo. Vamos analisar o que foi para a pandemia. É você ter a perspectiva das coisas, de que os planos mudam. Sim, mudou, o mundo mudou fora do nosso controle. Até janeiro de 2020 você tinha um planejamento. A partir de março do mesmo ano, ele mudou radicalmente, eu tenho certeza. Não sei se ele mudou para melhor ou para pior, mas ele mudou. E o lance do melhor, pior... é cíclico. E se você não tiver... Se você é o iFood na pandemia, você se deu muito bem. Não sei se realmente se deu bem pensando no salário que eles ganham e no quanto eles trabalham. Mas não faltou trabalho para eles. Mas vamos pensar não apenas micro, mas pensar num todo. Sim. A pandemia mudou planos. Não sei se foi para o bem, para o mal, essas classificações que o Edward acabou de falar que não podem acontecer. Exatamente. Porque ao passo que está acontecendo coisa ruim, também está acontecendo coisa boa. Neste momento, eu estou falando de coisa ruim, mas estou pensando na coisa boa que é levar o podcast para vocês. Exato. É perceber que o tal do bem e mal correm juntos a partir do momento que você abre o seu olho após despertar de um sono. Olha lá, vamos perceber uma coisa. Que quando você toma um tombo na vida, quando a mina termina com você, quando essa adversidade, ela chega a você, você se depara com esse problema, essa questão de adversidade, a gente está falando aqui, cara, a gente precisa de ferramentas para lidar com essas adversidades. Você vai arrumar uma namorada melhor, uma namorada mais gata, alguma coisa, você precisa das ferramentas, o conhecimento que nem o que a gente passa aqui, ser carismático, tudo mais. Agora, essas ferramentas que são necessárias, vamos entender que o impulso dramático de falar foda-se, isso não presta mais, toda mulher não sei o quê, nunca mais relacionamento, isso é um impulso dramático, isso é você caindo naquela depressão, isso é você atrasando o seu desenvolvimento e atrasando a chegada naquele objetivo, naquele sonho que você tanto tem. Cara, vai te distanciar, você tem um impulso de foda-se, jogar tudo pro alto, ou de falar isso não presta, não vou fazer mais isso, e cara... Eu, na minha carreira aqui, né, como professor de inglês durante muito tempo, quantas pessoas... Cara, olha aí curso de inglês, quantas pessoas começam
desistem. Começam, desistem. É a mesma coisa com a academia. É a mesma coisa com, cara, jiu-jitsu. É a mesma coisa com qualquer curso. Eu só ia falar que o desistir tem vários motivos, né? Não é simplesmente que ele, desistir porque não tô afim mais, eu acho que não vou conseguir. Não, às vezes teve alguma, não vou poder pagar agora. Mas o desistir é o impulso emocional. Né? Isso, porque se você desiste porque não tem grana para pagar, você está desistindo daquele profissional. Não, e outra, tem muita gente que acaba a grana para pagar e mesmo assim continua. Endivida, arruma, dá um jeito. Isso é a resiliência. É disso que eu tô falando. A gente ia ao Parque do Ibirapuera, ia lá, usava os totens pra malhar. Pra fazer malhação. Aquela academia do Flintstones lá. Usava a academia lá dos Flintstones. E quando veio a pandemia, fechou o parque por um bom tempo. E aí? Acabou a academia. Quem percebeu que ia durar um bom tempo e que não podia deixar para trás as coisas que a gente fala aqui, continuou da mesma forma. Quem não percebeu... E aí é uma crítica direta, meus amigos, a Edward Ross, Exato. Que abandonou. Simplesmente eu tô malhando. O senhor estava malhando agora, depois de quanto tempo? Quase um ano. Mas quando foi decretada a pandemia em março... Sim, o Covid me deu uma pança. Até junho, julho, agosto, o senhor simplesmente foi estirado na cama, comendo e tudo mais. Não pode, galera. Exato. Você se abateu num jeito que não poderia se abater. Deixei a preguiça instalar. E o mais importante... Você, ouvinte, eu estou usando um exemplo, sim, do Edward, que é meu amigo pessoal, mas é justamente... um exemplo para você não deixar a tal da peteca cair. Exatamente, porque até a gente deixa. Perfeito. E eu vou te falar uma coisa, cara. O que eu percebi durante esse ano, e assim, o meu físico não mudou tanto. Ganhei a pança do Covid, perdi um pouco de massa muscular e tô ali tentando recuperar. Não tô chegando, mas não é nesse ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é que eu percebo que, por exemplo, aqueles episódios que a gente fez cerca novembro, dezembro, cara, você chegava aqui pra gente fazer os episódios, a minha energia tava lá embaixo, né? Hoje eu tô vindo de uma noite de trabalho e até uma noite razoavelmente mal dormida, né? A gente tá ainda num momento intenso aqui no Like Us Training. Mas, cara, vou malhar hoje. Porque eu sei que o malhar hoje que vai fazer o quê? Meus YouTube de amanhã eu vou estar lá, pulando, disposição. Vamos para essa porra. É a resiliência para ter a disposição para fazer tudo, inclusive seduzir aquela gatinha. Exatamente. Então, vamos lá. O seu físico, sua nutrição, sua noite de sono, a gente vive falando aqui. E, cara, são sim essenciais. Porque resiliência, cara, vai começar com também o seu físico, sua capacidade de superação física. Mas vamos lá. Tão importante quanto, porque aqui no Like Us Training a nossa especialização é arte social, carisma, dinâmica social, persuasão, influência, suas conexões. Com quem que você anda, cara? Qual que é das pessoas que você anda? Você anda, sabe, quem que te cerca? São pessoas que te apoiam? São pessoas que têm visões positivas da vida, do mundo, de possibilidades? Ou são pessoas que são assim já mais desistentes, preguiçosas, estão sempre, sabe, buscando algo negativo? Porque, cara, a gente sempre fala aqui, você é a somatória das 5 pessoas que você mais anda. E se você olhar para um lado e olhar para o outro, e você vê que os valores deles, você vê que eles não têm valor social, você vê que um exemplo deles não ser bons com mulheres é só um sintoma desses caras não ter valor social. Entendeu? Então passa a perceber nas suas companhias, nos seus amigos, na sua família, entender o grupo de pessoas que te cerca, que são fundamentais para você desenvolver essa resiliência. Porque se você está cercado de negatividade, vai ser difícil de você se reter. E a gente já mostrou isso em valor social, né? Sim, exatamente. Episódios anteriores aqui do podcast,
vídeos também no YouTube. Muito, a gente fala muito disso, de quem te cerca, né, é para você também perceber isso nos outros. Exato. Valorizar os outros. E assim parar para perceber. Para saber como é melhor ajustar isso, né? Exatamente. E parar, porque você está ajustando em você, mas se você vê que isso não vem das pessoas que te cercam, é bom você parar para pensar com quem você está andando e começar a melhorar essas conexões que você tem. Outras ferramentas que a gente ensina aqui, seu carisma, falamos de aceitação, paciência é importante, mente aberta é importantíssimo, você tem que abrir a mente. A gente fala de aceitação, aceitar formas novas de pensar, mudar o seu mindset, você precisa abrir a mente. Humildade também é importante, você ter humildade para reconhecer que errou, que foi você, que você é responsável pela trajetória da sua vitória, não as mulheres, não os chefes, não as empresas, não a economia, certo? Uma questão de perspectiva, principalmente essa vindo dos amigos, é muito importante. Então vamos parar, realmente olhar no espelho e avaliar, cara. É essencial se cercar de pessoas que te apoiam. A gente ensina valor social, perceba isso nos outros. Qualificação é a ferramenta que a gente ensina para você filtrar as pessoas que entram e saem da sua vida. A gente ensina qualificação. Tem episódio de qualificação também. Sim, a gente ensina como ferramenta de sedução, mas é uma filtragem. Qualifique todas as pessoas na sua vida, porque tem gente aí que pode estar sendo tipo uma âncora e te arrastando para o fundo, certo? Entender também que a gente é deficiente em certas áreas. Pô, às vezes eu não sou bom comunicador, às vezes eu preciso melhorar o meu físico, às vezes eu preciso melhorar, que nem você falou, a física como disciplina. Cara, perceba que eu não escrevo bem. Mano, se você percebe que você não escreve bem, escreve errado, alguma mina já não curtiu porque você escreve bem, o que você está fazendo para melhorar isso aí? Você está treinando? Você está ajudando? Cara, a gente tem uma deficiência, você tem que encarar ela. Você tem medo de altura? Eu tenho medo, cara, eu tenho medo de altura. Não medo de altura, eu tenho medo de cair, né? Mas, mano, se alguém me chama para fazer bungee jumping, vamos lá. Se alguém me chama para escalar uma parede, vamos. Corajoso, hein? Não, e questão de coragem, eu saber que, cara, justamente porque é o meu medo, eu tenho que encarar ele. Assim, eu faço isso já por puro impulso e vontade e entender que eu preciso fazer isso. Sabe onde melhorou com mulheres? Sabe aqueles momentos desconfortáveis que você tem? A gente teve perguntas aí no feedback de um cara que queria relacionamento casual, a mina quer namorar. Como é que eu falo pra ela? E a gente fala, seja aberto, fala pra ela e isso, faz parte de ser homem. Só que eu entendo, porque eu também já vivi aquele momento de puta, como é que eu vou explicar? Ou como é que eu vou conseguir isso? Isso é medo. Hoje em dia eu consigo, cara, sentar, por exemplo, num primeiro encontro que era... Numa época, era um dia, um momento de primeiro encontro, sem jeito, de papo meio pá. Cara, hoje eu entro relaxadão. Eu pego aquela tensão, parece que eu me alimento dela. A gente falou com o Caio Almeida, lembra? E ele é um especialista nisso. Ele fala que, cara, eu aprendi a curtir a tensão que dá as minas. Quando dá aquele silêncio sem graça, é ali que eu tô ali... curtindo, cara, aquele silêncio. Você, fica Hannibal Lecter naquele negócio, cara. E, cara, isso funciona, que é um milagre. Porque medo de interagir com pessoas é básico, né? A gente fala, por exemplo, de ansiedade de aproximação, de chegar em mina, muita gente tem dificuldade. A gente tem mais facilidade de interagir com pessoas quando a gente está no colégio, na faculdade. Porque você faz isso todo dia, você treina, Perfeito. Você levanta da bunda. Então, se você tem medo de interagir com mulheres, só que você nunca sai da porra do sofá, esse medo vai parecer gigantesco. Pra mim, conversar com qualquer mina em qualquer lugar é tão fácil quanto qualquer coisa. Eu chego e falo, e aí? Só que tem gente que já vê o Godzilla. E eu entendo isso, porque eu também já vi um obstáculo para chegar lá. Porque pensa em RedTube na hora, né? Ele acha que conversar com a caixa do supermercado implicará em sexo. Não, mas ali mesmo em cima do balcão. Mas que tal simplesmente aquela ansiedade de não saber o que falar, de não saber como chegar, de, sabe, achar que vai soar brega, não fala uma cantada, sabe? Todos aqueles problemas da ansiedade de aproximação, né? Então, vamos lá. E vamos perceber, eu percebi que assim que eu ganhei melhores resultados com mulheres,
eu conseguia ser mais confiante em outras áreas da minha vida. Isso é fato. Se você conseguir... Muita gente fala, a mulher só gosta de dinheiro, e ter dinheiro e sucesso. Cara, eu te garanto que as ferramentas, a habilidade que a gente ensina para você aqui, também vão ser as que vão te dar dinheiro. E se você conseguir desenvolver bem a sua carreira, é bem possível sim que você desenvolva magicamente uma confiança maior com mulheres. É o dinheiro que faz isso? Não. Foi o sucesso que fez isso. O dinheiro é só uma consequência, certo? Então, pode parecer gigante, mas depois de algumas vitórias, depois você, sabe, pega uma mina aqui, pega uma ali, pô, você já tem um roteiro já de sucesso, um passado de sucesso, você já percebe que você tem mais confiança em outras áreas, certo? Habilidade de lidar, gerenciar, dominar, como a gente falou, essa aí do medo, né? E até gostar, mano. Passa a gostar daquilo que te dá medo, sabe? Você tem medo de fazer alguma coisa, você fica ansioso, busca, corre atrás daquilo, enfrenta ele, sempre vai pra cima, busca aqueles momentos sem jeito, aqueles momentos difíceis, porque é isso que vai te fazer mais resiliente, vai te fazer mais habilidoso e vai te levar pro caminho do sucesso que você tanto quer, certo? Então, cara, transformar algo que dá medo, que nos diverte, que dá sensação de antecipação, e a gente fala estresse de entrar em campo numa partida de campeonato. É bom estresse. Passa a vir a fazer isso que nem o da mina. É medo? Cara, você transforma aquele medo em antecipação, em desejo, em vamos lá. Pode ter certeza que os campeões dos principais torneios de futebol, os autores de tentos ou de defesas, pode ter certeza que eles estão ali nem um pouco sentindo o peso daquela decisão. Exatamente. Eles estão jogando apenas uma partida de futebol e é por isso que eles têm mais facilidade para realizar as jogadas, para realizar os passes, enfim, tudo. E outra, porque eles estão sem o peso exato, que as pessoas gostam de colocar por causa da emoção. Exato. Ideia, a gente falou da jornada do herói. Assim, quando a gente olha, não só porque atleta vai ser um exemplo fácil, mas vamos sair de atletas, olha para empreendedores, atores, coisas assim. Você conhece um que é mal, assim, do corpo e mente, que não cuida do corpo e da mente dele? Não conheço nenhum, mas olha a confusão que pode acontecer. Aqui no Brasil, tem um personagem exatamente dessa forma que é cultuado. Seu Madruga. Seu Madruga, exatamente. Seu Madruga do programa Chaves. Sim. Ótimo. Já vi muitas vezes falando, pô, faça o estilo Seu Madruga, que é não pague o aluguel. Sim. Maltrata crianças, Sim. Blá, blá. Não quero ficar não quero ser o politicamente correto nesse momento, porque eu adorava Chaves. E ainda acho um dos melhores programas infantis que tem no mundo. Mas perceber que, pô, eu tô cultuando exatamente o preguiçoso. Exato. O malandro. O malandro. Oh. Perceba que se você tá cultuando o personagem Seu Madruga, desculpa, você nunca vai conseguir alcançar resiliência, porque você nunca vai aceitar. Agora, se você cultua o Ramon, não sei o que é o ator, vê o que ele lutou para chegar para fazer aquele personagem. Porque a gente falou lá no começo, realista. Vê a trajetória dele antes de ser convidado pelo Roberto Bolanhos, que é o autor, criador e ator, Chavo, né? Que faz o Chaves, vê o que fez ele ser contratado pelo Roberto Bolanhos. Cara, e não cultuar o personagem que ele faz, porque aí você está sendo negativista em relação ao mundo. E eu observei um fato interessante, que a gente sempre coloca aqui como existem alguns arquétipos que são assim bem favoráveis para você conseguir atrair e seduzir mais mulheres. E o bad boy é um deles. Sim. Você ser um cara mais... Mas sabe por que a mulherada assim tanto gosta do bad boy? Esse é um cara resiliente. Esse é um cara sofrido da vida. Sabe, toda mulher... Sabe, todo mundo pensa... Eu vejo muito em comunidade. Pô, por que mulher gosta tanto de traficante, o caralho e tal, não sei o quê? Bom, traficante é o bad boy. Olha qualquer história de vida desses caras que estão buscando... Claro, eu não tô falando que ser um narcotraficante é uma boa escolha de carreira. Mas a gente não pode negar que esses caras têm ambição.
né? Os caras têm tanta ambição que arriscam a vida diariamente por dinheiro, ganham bastante dinheiro, E né? é justamente essa ambição Que atrai elas. que não é a ambição de ganhar dinheiro. Não. Não, ele tem a ambição De ser grande. de ser grande, É, de, tipo ter, Scarface, de ter né? poder. Exatamente. E é isso que a mulher acaba se sentindo atraída. Isso. Porque falta em homens que buscam outras E carreiras. também você tem que entender que não só, isso é um exemplo radical, mas você pega um empreendedor, um cara que, sabe, tem sucesso na vida, cara, ele é cascudo, mano. Ele é um cara que já passou por muito na vida, já passou por muita derrota. E mulher quer isso, mulher quer aquele cara guerreiro, que tem aquela dureza de já ter sofrido, de já ter passado por adversidade. Mulher não gosta do almofadinha, você sabe disso, né? Todo mundo sabe. Então, nossa evolução é outro exemplo. Cara, para pensar o contexto que a gente evoluiu. A gente pode olhar para exploradores, cara, tipo um Colombo, um Cabral, os Vasco da Gama da vida, sabe? Pessoas e personagens no futuro, sabe? No passado todo. Olha pro fogo. O fogo um dia nos deu medo. Né? A gente tinha medo do fogo. O que é isso? Queima, mata alguma coisa. E olha o quanto a gente conseguiu. Sim, às vezes levou milhares de anos, alguma coisa assim, mas hoje a gente domina o fogo, né? A gente, tipo, usa do fogo, sabe? A gente segura ele na nossa mão para acender um cigarro. Então o negócio, cara, a gente tem que entender isso. Que seu medo tá ali para te impedir, o seu medo tá ali para ser encarado e é assim que você tem que encarar ele, cara. Entender que as lições que a gente aprende ao longo do caminho serão exatamente as ferramentas que vão desenvolver a resiliência. Basta você parar, ter um aprendizado com isso, passar a ter mais conhecimento que você vai conseguir. E é impossível desenvolver sem apanhar um pouco, né, cara? A gente apanha sempre, mas Sim. a gente vence sempre também. Exato. É só perceber que não existe esse polo. Entrar no ringue, você ganha e perde. Se quando você entra com esse polo no jogo da vida, aí você tá entregue e aí você sempre vai ser o cara reclamão, o cara combativo, o derrotado. O derrotado. Não, agora quando você percebe que tanto faz, porque você vai ter vitórias e derrotas num dia, em 24 horas você tem os dois. Exato. Derrota e vitória. Exato. Quando você começar a perceber isso, você vai ter cada vez mais resiliência. Muito obrigado a todos vocês. Perfeito. Do Spotify, Deezer, Google, Apple Podcasts, Spreaker. Estamos aí nas principais plataformas de som, músicas, Sim. mas também de podcasts. Muito obrigado a todos vocês que estão baixando, compartilhando principalmente. Sim, não se esqueçam, compartilhe com todos aqueles que você ama e também o que você não ama, né? Por favor, vamos fazer da nossa sociedade, do nosso mundo melhor, não podre, como falou Rock Balboa. Com certeza. Muito obrigado à galera do YouTube também que nos acompanha. Um beijo para vocês. Pessoal, www.likeustraining.com.br. Lá você encontra vídeos, lá você encontra textos. Nossos treinamentos. Lá você encontra a fórmula do texto proibido. O nosso mais novo treinamento para você virar aquele mestre no Tinder, no Happn, no Bumble, no aplicativo de encontro e rede social também, né? E eu sei que você tem uma pergunta para nós. Mande para perguntas@likeustraining.com.br. A gente lê tudo e vai responder no nosso feedback Like Us Training, que sai toda quinta-feira, né, não deu? É isso aí, muito obrigado a todos, até o próximo programa. Galera, não se lembre, seja extraordinário e faça o seu melhor. Não se lembre? Não. Não A se galera, esqueça. não se esqueça, é verdade. Boa. Não se esqueça de ser extraordinário, fazer o melhor para aplicar tudo que a gente ensina aqui, porque é aí que vem a mágica. Até semana que vem. Acabou mais um podcast Like Us Training, mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nosso